Bom dia, galerinha maravilhosa. Vocês que estão aí do outro lado, no Instagram, quer seja no YouTube, Facebook, WhatsApp, como também Twitter e agora Parler. Eu faço parte agora desses canais e estarei aqui com vocês todos os dias, dando dicas, aulas interativas, aulas integrais e todo o contexto para vocês. Pois bem, galerinha linda e maravilhosa, alunos e alunas descolados, estourados, e por que não dizer alunos maravilhosos, feras do Enem, todos aqui que estão fazendo parte também do SSA 1, 2 e 3, como também dos concursos e vestibulares. Pois bem, galerinha maravilhosa, hoje eu darei uma dica para vocês no que concerne na concepção das palavras acentuadas, ok? Dica esta que tem um grau maravilhoso de conhecimento e especificidade. Essa dica vai para vocês para ter conhecimento não só do que é sílaba tônica, como também sílaba átona, tá certo? E acima de tudo, o que é a acentuação gráfica, diferentemente da acentuação tônica. Por que, professor? Pode me perguntar, vocês. Porque existem palavras que têm a acentuação tônica, mas não tem a acentuação gráfica, tá certo? Vou mostrar para vocês o porquê disso. Pois bem, primeiro, o que é uma acentuação gráfica? A acentuação gráfica é aquela onde há, normalmente, de uma forma gramatical, tá certo? Onde há normas, tá certo? Onde há conceitos. Então são palavras que têm suas normas, tá certo? Na sua acentuação. Como assim, professor? Ora, palavras que são acentuadas na última sílaba, penúltima e antepenúltima, tá certo? E para isso existem regras, tá certo? A palavra mais eficaz para esse entendimento hoje são regras, tá certo? Então vamos às regras para entenderem e vocês entenderem algumas dicas das palavras acentuadas, tá certo? Pois bem, primeira regra, palavras que são acentuadas como oxítonas. Vamos lá. Palavras oxítonas acentuam-se todas terminadas em A, seguida ou não de S, E, seguida também ou não de S, O, seguida ou não de S. Então, observem as regras, as normalidades, tá certo? A sua forma normativa, a palavra correta é essa, como também o conhecimento das suas terminações. Ora, oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S. Vamos à primeira. Vatapá. Olha lá, vatapá. Percebam que a última sílaba é a mais forte, tá certo? Última. Nós contamos nas nossas formas gramaticais, não é? As palavras de trás para frente. Como assim, professor? Ora, qual é a última sílaba? Pá, vatapá, tá certo? Então é a última, certo? Qual seria a penúltima? Tá certo? E a antepenúltima? Vá. Então, para a regra da acentuação gráfica, ela é contada de trás para frente. Então, a última sílaba, tá certo? Que é pá, é a mais forte. E percebam, está terminada em A, tá certo? Então, terminou em A, portanto, será uma oxítona, tá certo? Uma palavra acentuada na última sílaba, terminada em A. Eu sempre, nas minhas aulas, não é? Nas minhas andanças, nos colégios particulares, como estaduais, em cursinhos, eu sempre pedi aos meus alunos, meus queridos alunos, os feras que passaram no Enem, que quando vão observar uma palavra acentuada, que justificassem. Eu sempre usei a justificativa, isso ajudou muito nos alunos, não é? Como assim, professor? Vocês podem me perguntar, eu sei que estão querendo, estão com dúvida, não é? Podem perguntar, como assim, professor? Ora, justificando as palavras, vatapá, ela é acentuada porque uma oxítona terminada em A, seguida ou não de S. Entenderam? Fácil. Vocês conseguem de uma forma facílima,
não é? De uma forma incrível para entender e não esquecer nessa cuca inteligente a justificativa das oxítonas. Vamos a outra palavra, jacaré, não é? Palavra comumente usada hoje, né? Couro de jacaré. Vocês sabem por quê, não é verdade? Mas jacaré, vejam a última sílaba terminada em E, tá certo? Portanto, ela será acentuada de uma forma convincente. Acentuação gráfica, tá certo? Acento gráfico. Por quê? Porque na regra, na normativa da gramática portuguesa, ela é terminada em E. E além de ser terminada em E, é a última sílaba, ok? Vamos a outra. Cipó. Olha lá, cipó. Última sílaba, última vogal, terminada em O, tá certo? Portanto, é a sílaba mais forte, ok? Além de ser mais forte, ela é a última. Por ser mais forte e última, certo? Está dentro da regra, da normativa das oxítonas, ela é acentuada, ok? Vamos a outra possibilidade aqui de acentuação gráfica. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, mas fiquem atentos às suas terminações. São chamadas ditas paroxítonas. Quais são as paroxítonas? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em, vejam só, terminadas em L, N, R, X, E, seguido ou não de S, I, seguido ou não de S, US, ão ou ãos, certo? An ou ans, certo? On ou ons, uns e terminado em PS. Entenderam? Então essas terminações, fiquem atentos nas regras, tá certo? Se vocês decorarem a regra, tá certo? Vocês vão justificar de uma forma incrível. Vejam, paroxítona é aquela, tá certo? Que está sendo acentuada em que sílaba? Na última ou na penúltima? Vamos lá na contagem? Na penúltima, não é isso? Na penúltima. Vamos a algumas das palavras paroxítonas terminadas da sua forma terminal da regra. Vamos lá. Vamos uma terminada em L. Difícil. Olha, difícil. Qual é a sílaba mais forte? A penúltima, fi, não é? Difícil. E ela é terminada em quê? Em L. Entenderam? A consoante L. Então ela está dentro da regra, certo? Outra, sêmen. Olha lá, sêmen. Qual é a sílaba mais forte? Lógico. A penúltima, tá certo? Então, que consoante ela é terminada? Em N. Só é seguir a regra, galera. Só é seguir a regra que vocês vão se dar bem em tudo, tá certo? Outra dica, vamos lá. Caráter, certo? Eu não pronuncio caráter, é caráter. Então, quando eu pronuncio caráter, percebam a sílaba mais forte, tá certo? Qual é? A penúltima, lógico. Então, é uma paroxítona terminada em que consoante? Em R. Está dentro da regra, está dentro da normativa gramatical, tá certo? Outra, terminada em X. Fênix. Olha lá, fênix. Ok? Terminada em X. Paroxítona terminada em X. Outra, em I ou I seguido de S. Pônei. Olha, pônei. Tá certo? Outra, tax. Certo? Tax. Terminada em I seguido de S. Tá certo? Vírus. Olha lá. Paroxítona terminada em U. Não é isso, galera? Ou US, que é o mais convincente da regra, terminada em US. Vamos a uma observação aqui interessante. Perceberam, né? As paroxítonas que são terminadas com suas formas regrais, das suas regras. Próton. Próton. Vejam. Penúltima sílaba. Com as suas consoantes terminais. N e S. Como álbum, terminado em ou álbuns, não é? Fóruns, entendeu? Álbum ou álbuns. Fóruns, terminado em UNS, ok? E aquela terminação final em PS. Qual das palavras poderia retratar aqui como paroxítonas? Vamos dar aqui uma lembrança aqui. Bíceps. Quem faz muito em academia sabe que a palavra bíceps é muito usada nas academias, não é isso? De hoje. Então, bíceps
é nada mais do que uma paroxítona terminada em PS, tríceps. Entenderam? Ok? Vamos a uma observação aqui. Nas palavras paroxítonas, não se acentuam os ditongos abertos em ei e oi, hoje, na nova ortografia e na norma de diretrizes ortográficas, tá certo? Como são elas, professor? Geleia, centopeia e joia. Essas palavras não são mais acentuadas, tá certo? Pois são abertas nos ditongos ei e oi, tá certo? Ok? E percebam que a palavra geleia, tá certo? Centopeia e joia tem uma vogal anterior, não tem? Certo? Não tem uma vogal anterior? Pois bem, essa vogal anterior foi que deu para que a nova ortografia tivesse a sua mudança, tá certo? Porque teria uma confusão aí entre ditongos e tritongos, ok? Então essas palavras hoje, com os ditongos abertos, não são mais acentuadas. Lá na frente eu vou dar uma aula mais assim aprofundada, tá certo? Hoje são só dicas para vocês, mas fique atentos também às minhas aulas. Próxima forma de regra gramatical: proparoxítonas. Essa é fácil, essa é que todos gostam de lembrar e decorar. Vamos lá. Proparoxítonas. Proparoxítonas são palavras acentuadas na antepenúltima sílaba. Como assim, professor? Vamos aqui justificar, tá certo? E dividir. Vamos lá. Última, penúltima, antepenúltima sílaba, tá certo? Ok? De trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima, tá certo? Então, essas proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Contanto que, galera, presta atenção, que vocês percebam que a antepenúltima sílaba seja acentuada tonicamente, para ela ser acentuada graficamente, ok? Vamos lá, como assim? Pegando aqui no miudinho, no mastigado. Álgebra. Olha a palavra, álgebra. Vamos dividir, vamos codificar. Álgebra. Qual é a última sílaba? Bra. Tá certo? Qual é a penúltima? G. Não é isso? E qual é a antepenúltima? Al. Então a forma mais forte da tonicidade, da pronunciação é álgebra. Olha, antepenúltima. Portanto, é uma proparoxítona. Outra, pólvora. Eu não pronuncio, eu não dito, tá certo? Eu não faço nas minhas menções das palavras morfológicas polvorar. Não é assim, tá certo? Percebam, quando vocês falam, já observam a pronúncia da palavra na sua acentuação tônica, tá certo? É pólvora. Então, se é pólvora, nada mais é do que uma proparoxítona acentuada na antepenúltima sílaba. Uma bem fácil aqui, que está nas nossas idas e vindas do nosso português. Gramática. Olha lá, gramática, tá certo? Eu não pronuncio gramatica, é gramática. Então, se é gramática, ela é acentuada na sua antepenúltima sílaba, portanto, uma proparoxítona, ok? E para terminar essa dica, que lembrando a vocês, meus queridos alunos e alunas, que eu darei uma aula na íntegra desse assunto, tá bom? Ok? Indicando não só o Enem e quais das fases dos SSAs serão, se é a fase 1, a fase 2 ou a fase 3, beleza? Para terminar aqui o assunto, vamos ao hiato. O que é o hiato? Ora, não se acentua a primeira vogal tônica dos hiatos. Qual é? Ou e, como enjoo, veem e leem. Essa regra é uma regra da nova ortografia, tá certo? Esses hiatos não se acentuam mais. Mas o que é o hiato? Vamos lá, o que é o hiato, certo? Primeiro, para entender o que é o hiato, nós temos que ter duas vogais idênticas, tá certo? Então, o hiato, ela consiste também de duas vogais idênticas. Quais, professores? Vou dar uma dica para vocês agora. A palavra Saara. Saara, percebam que tem duas vogais idênticas, dois As. Portanto, como tem duas vogais idênticas, são chamadas de hiatos, ok? Vamos lá. Ô professor, existe um hiato
que é acentuado, existe. Vou dar uma dica aqui para vocês agora, tá certo? Hiatos acentuados são aqueles em que a segunda vogal ela é forçada, tá certo? Para ser uma vogal. Ela era uma semivogal e forçou para ser uma vogal. Como houve essa forma, né, de forçá-la a ser uma vogal, ela é acentuada. Vou dizer uma aqui agora, beleza? Vamos lá. A palavra baú. Baú, tá certo? Percebam que o U, ele se torna uma vogal por sua acentuação gráfica. Porque se não tivesse a acentuação gráfica, galera, seria baú. É ou não é verdade? Tá certo? Então é baú, tá certo? Por ser baú, entendam, ela é acentuada, é um hiato, tá certo? E aí eu vou dar muitas dicas a vocês na minha aula na íntegra, quais são os hiatos acentuados ou não, tá bom? Quais são os hiatos que não podem ser acentuados, aqueles seguidos de NH. Como assim, professor? A palavra rainha. Rainha, tá certo? É um hiato, tá certo? Com duas vogais, certo? Rainha, veja que o I tem força tônica, tá certo? Deixou de ser uma semivogal para ser uma vogal, mas é seguido de NH. Então, se é seguido de NH, não tem acento, tá certo? Outra palavra também, que todos gostam muito de pescar aí, não é? Pescar nos rios que são limpos, não rios poluentes, né? Ou poluídos, ou como hoje estão em alguns lugares, não é? A palavra tainha. Tainha, percebam que o tainha, o I, ele se torna uma vogal, por ser forte na sua forma pronuncial. Mas é seguido de NH. Por ser seguido de NH, não tem acento, tá bom? Essa é algumas dicas para vocês, para entender o quanto eu quero o bem de vocês, de conhecimento, de atitude. Não deixem de seguir meus canais, pessoal. Ficam atentos, principalmente aqui no YouTube, tá certo? Então, para vocês, eu deixo uma ótima dica de português aí na acentuação gráfica. Teremos mais lá na frente, tá certo? Acompanhem nas nossas aulas. E vou dizer a vocês uma coisa aqui interessante, certo, galera? No meu canal já tem indicações de professores da área de biologia. Qual área, professor? Área de biologia, tá certo? História, certo? A área de matemática, química e física. Já tenho indicações do meu canal, vão lá, certo? Dê uma olhada no canal, desçam lá no download, desçam lá na lista de indicações de canal, que estarão lá nas indicações de canais, como também nas videolistas, tá certo? As ditas chamadas playlists, tá certo? Então vão lá nos canais e vejam os professores, vou até dizer de uma forma correta aqui, os professores bem indicados na internet, como também nos canais. Os melhores professores, os renomados para vocês. Eu, de uma forma humilde, estarei aqui sempre ajudando-lhes, tá certo? Então não esqueçam, se inscrevam aqui no canal, tá certo? Dê um toque aqui no sino, dê um toque aqui ao lado da minha marca d'água, o Prof. Taon, tá certo? Como também toque no sino para receber as notificações. Fiquem atualizados, viu? Porque vem muita aula aí. Além disso, dê um like, certo? Dê um like para que nós possamos seguir em frente com esse canal maravilhoso. Aqui quem vos fala é o professor José Ailton Martins, Joseph Martins nas redes sociais, ou o Prof. Taon aqui no canal do YouTube, como também Ailton Taon, tá certo? Até a próxima aula, que Deus vos abençoe, dê muitas bênçãos para vocês, tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e, por que não dizer, uma ótima madrugada. Vamos lá, galera, até a próxima e que Deus lhe dê muitas bênçãos e muitas graças, como também muito livramento. Tchau, galera, fique com Deus.